Que tal, amigos? Tudo bem? Bem-vindos a Panorama ABN, um programa produzido pela Agência Brasileira de Notícias ABN. Hoje temos um programa muito interessante e também muito importante, porque temos informações relevantes, como por exemplo, a inauguração da Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Cidades acessíveis, sociedade inclusiva será a temática que pautará a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência 2018, que será realizada entre os dias 21 e 28 de agosto em todos os lugares do estado de Rio Grande do Sul. Muito bem, as câmaras de ABN, com o nosso repórter Cristiano Costa, estiveram lá no Palácio Piratini e nos enviaram o seguinte informe. Uma grande quantidade de pessoas estiveram presentes esta terça-feira, 21, nos salones do Palácio Piratini, para participar da cerimônia oficial de abertura da Semana da Pessoa com Deficiência do Estado de Rio Grande do Sul e o município de Porto Alegre, com as palavras do Dr. Roque Bacoff, presidente da FADERS, da representante do prefeito de Porto Alegre e da secretária do Desenvolvimento Social do Estado de Rio Grande do Sul, senhora Maria Helena Sartori, se dio início a esta celebração, dentro da qual encontra-se a segunda Expotai. Os números artísticos embelecerão o evento. Estamos aqui com Vinícius, terceira edição do livro Nunca Deixe de Sonhar, os sonhos e a vida de um jovem com síndrome de Down. E eu estou aqui em Porto Alegre porque tem Expotai, no dia 23, às 13 horas da tarde, então terá palestra sobre minha experiência de vida, um processo de escrita de meu livro. O que eu aprendi com o meu livro foi a melhorar, a organizar as minhas ideias e compor o livro. Muito obrigado. Estamos com a secretária, primeira-dama, Maria Helena Sartori, e gostaríamos de saber a expectativa e as ponderações sobre a Semana Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Secretária. Bem, eu acho que a semana é um motivo para cada vez mais nós nos voltarmos a essas questões que envolvem as pessoas com deficiência, mas também a gente fez um pouco mostrar um pouco do que já foi feito também nesse sentido. Então eu acredito que nós temos muito ainda a trabalhar, mas também nós temos algumas questões a comemorar, e a nossa segunda Expotai também, que vem mostrar todo esse conhecimento tecnológico, toda essa acessibilidade necessária para a boa convivência de todos. Estamos com o presidente Roque Bacoff, da FADERGS, e gostaríamos de saber, presidente, quais as expectativas e suas considerações para essa Semana Estadual das Pessoas com Deficiência. O que nós destacamos, e tem sido isso que temos feito no Percorrer o Estado do Rio Grande do Sul, é de que a acessibilidade deve ser entendida como uma razão de nos acessarmos todos. E a inclusão é de nos incluirmos todos. Mas para que isso ocorra, primeiro, nós somos uma civilização que tem séculos em que não tratou a questão da acessibilidade, da inclusão, na dimensão que hoje nós nos convidamos a tratar. Trabalhamos sob uma visão da exclusão das pessoas com deficiência, da segregação e lá no passado, inclusive, da eliminação. Hoje nós estamos sob a visão da inclusão. Mas o convite que nós temos feito é mostrar que a inclusão não é um favor destes para aqueles, e sim nos incluirmos todos. Quando nós pensarmos assim, nós mudamos a lógica do comportamento da sociedade. Aí nós vamos entender por que da importância de que existam acessibilidade arquitetônica, por que a importância que as calçadas sejam cuidadas, que tenhamos rampas de acesso, que tenhamos banheiros acessíveis, mas não isso só para as pessoas com deficiência. Nós temos mostrado que nós estamos envelhecendo enquanto sociedade, estamos ficando idosos. E quando atingimos o estágio idoso, é natural que também a nossa mobilidade, a nossa acuidade visual mude. Em relação a Expotais, presidente, quais as expectativas, suas ponderações? E gostaríamos que o senhor convidasse os nossos telespectadores e fizesse uma chamada também para a feira. A Expotai é uma proposta que na primeira edição, no passado, já teve excelente resultado, e nessa segunda edição
O que nós queremos é que lá seja um espaço que durante 3 dias as pessoas com deficiência, seus familiares, as associações, os integrantes das universidades, os integrantes dos órgãos públicos e expositores de tecnologia assistiva possam conviver. Esse é o verdadeiro sentido para a Expotai. Ela não é só uma exposição de tecnologia, mas de inclusão, no mais amplo que o sentido da palavra representa. Então, o convite, sim, é que todos que estão, através desse canal, tendo a oportunidade de nos assistir, que sintam-se convidados. É uma entrada franca, é de graça, dia 23, 24 e 25 de agosto, lá no campus da Ubra, em Canoas, no Ubratec, que era o antigo salão do automóvel. Então, pessoal, dias 23, 24 e 25, Ubra Canoas, segunda Expotai. Espero vocês lá. Abraço! Acho que esta semana vai ser muito movimentada e posso dizer com muita certeza e sem a menor sombra de dúvida que a população vai a participar ativamente e com muita alegria. Agora passamos a nosso quadro Conversando com o doutor Nelson Heller. Estamos aqui conversando com o Dr. Nelson Heller. É um quadro que cada vez mais tem recebido o carinho e audiência de muitas pessoas que sugerem perguntas. Muitas sobre o livro que nós já mostramos e sobre o qual comentamos muito aqui, que é o Cirurgia Plástica para Leigos. Um livro que está tendo uma nova edição revisada, já teve várias edições, e que é um sucesso muito grande, tanto entre médicos, acadêmicos e público em geral. Este foi o primeiro livro. Agora eu soube que o Dr. Nelson Heller está preparando um novo livro, O Montador de Bicicletas. O nome pode parecer estranho. Eu no começo até achei curioso. Pois eu quero perguntar ao Dr. Heller, o livro O Montador de Bicicletas, que está pronto para ser lançado na Feira do Livro, está em fase de acabamento, o que tem esse livro? Qual é o conteúdo que levou a esse nome, O Montador de Bicicletas, segundo livro do Dr. Nelson Heller? O Flávio, esse livro, o montador de Bicicletas, ele é um livro, entendeu? É tipo um livro autobiográfico, mas vai ter temas muito, muito interessantes da medicina também. O Montador de Bicicletas, a ideia foi o seguinte: quando eu vim a Porto Alegre com 19 anos, me instalei numa uma pensão na Independência 480, número 480, e com 19 anos eu recém tinha saído do Exército, como soldado eu servi no 1º do 6º Regimento de Obuses 105, e essa parte minha também como soldado raso do 1º do 6º RO 105, foi uma coisa interessante porque somente eu, entendeu, posso, entendeu, falar dele, dessa coisa sensacional que foi a Revolução, nossa Revolução Legalidade, porque eu participei dela. Eu cavei trincheiras em Lages, Santa Catarina, nos deslocamos todo o Exército, os aviões em Santa Catarina nos davam rasantes sobre as tropas. E esse vai ser um livro interessante, um capítulo muito grande desse livro. Então, Flávio, por que o nome Montador de Bicicleta? O Montador de Bicicleta, quando eu cheguei a Porto Alegre, com 19 anos, fui morar numa pensão 480 da Independência, eu desci a primeira rua ali, aquela rua que dá diretamente na Farrapos, e vi uma loja, a loja da Mesbla,
E me chamou a atenção porque a Mesbla vendia, na época, exclusivamente bicicletas Monarch. Eu pensei assim, olha, eu vou fazer um teste na Mesbla. O nome me pareceu simpático, Mesbla e tal, bicicletas. Aí eu fui no departamento pessoal da Mesbla, pedi um emprego como datilógrafo. Eu tinha feito um curso de datilografia. No curso, eu acho que deve conhecer, ali na Ladeira, tem um curso, até poucos anos eu ainda tinha, não sei se tem ainda, um curso bem no alto, tem um placar assim, curso de datilografia, na Ladeira, na descida, sabe? Tu desce pelo Palácio, aqui a Assembleia, desce a Ladeira, e tem um nome lá, curso de datilografia. Aí eu fiz o curso de datilografia, nesse curso, estava apto, eu pensei, agora eu vou me habilitar na Mesbla, como datilógrafo dessa firma aí, né, que eu conhecia por causa da bicicleta, né, eles vendiam Monarch. Aí o cara do departamento pessoal disse, olha, o jovem, nós não temos vaga para datilógrafo, está tudo preenchido. A única vaga aberta que a Mesbla possui no momento, hoje, nessa semana, é como na montagem de bicicleta. E se o senhor quiser ser montador de bicicletas, então aí teria uma vaga, o senhor teria um emprego. Olha, eu digo, mas claro, montador de bicicleta, quanto ganha e tal, o salário ia me pagar todos meus estudos e tal, a pensão. Eu fui ser montador de bicicleta. Aí na montagem de bicicleta encontrei o Grego, todo mundo chamava ele de Grego. E o Grego gostou de mim, porque tal e tal. E comecei. As bicicletas chegavam de Paris, as Monarch, totalmente desmontadas. E eu e o Grego e eu, né, nós montávamos a bicicleta para ser vendida no mercado. Então foi essa a história Então, agora nesse livro e tal, pensando num livro, digo, olha, vai ser o meu início na cidade de Porto Alegre. Como eu cheguei em Porto Alegre montando bicicleta. Então, por isso, o montador de bicicletas. Flávio, ele tem um subnome. O montador de bicicletas jamais perca a esperança. Quer dizer, então, isso é uma coisa interessante para o jovem, entendeu? O emprego, o primeiro emprego não importa. Importa que tu comece a trabalhar, te sinta útil na sociedade e dê a tua contribuição. Essa foi minha contribuição e, a partir daí, então, depois tem toda a história. Trabalhei no Sulbanco, trabalhei no Banrisul, trabalhei em vários lugares, até chegar na Secretaria da Saúde. Na Secretaria da Saúde, logo que eu saí depois da Mesbla, eu estava no terceiro ano de medicina e eu trabalhei na Secretaria da Saúde, no Departamento de Doenças Venéreas do Estado. Vejam bem o seguinte, a coisa interessante que foi totalmente esquecido pelo poder público. Na época, as prostitutas eram examinadas no Serviço de Doenças Venéreas, ficava na João Pessoa, e eu trabalhava com um dermatologista muito famoso, que ficou professor da faculdade, Raul Miller, dermatologista, e o ginecologista Dr. Ralph. E as prostitutas da cidade, para trabalhar, havia na época três grandes bordéis. A Maipu, a 113 e a Dorinha. 3 casas comerciais noturnas. E nessas casas, as donas e os próprios frequentadores, usuários, eles pediam as carteirinhas das mulheres do sexo. Então, foi uma coisa muito interessante. E, a partir de depois, eu fiz um concurso para auxiliar de portaria e acabei ingressando na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Doutor Heller, na Assembleia Legislativa, o senhor chegou depois até a chefia da área de saúde e diretor, né? E conviveu com muitas gerações de parlamentares e políticos que ganharam projeção estadual e até nacional. Pois, Flávio, assim, eu, na Assembleia Legislativa, foi uma coisa muito interessante,
Porque tu vês o seguinte, também nesse meu livro, O Montador de Bicicleta, eu falo da Assembleia Legislativa. Quando eu entrei na Assembleia Legislativa, eclodiu o caso Clima. Famoso caso Clima, que houve o assassinato da mulher dele, ele próprio, entendeu? Veja bem o seguinte, o meu primeiro discurso que eu vi na Assembleia, os primeiros 2 discursos que eu vi quando eu entrei na Assembleia, em 67, o primeiro discurso que eu vi, sabe quem? De Jorge Pedro Simo, Jorge Pedro Simo. E o Brossard também estava na época, Sereno Chese estava na época, estava Ari Sauer na época, estava o Guido Mondin na época, Oscar Westendorf na época, Brusa Neto, entendeu? Então, foi uma assembleia, entendeu? De nomes, veja bem, eu ainda guardo os nomes, os parlamentares da época era assim, e eu trabalhava no cafezinho, eu entrei como auxiliar de portaria e eu servia o café no plenário. E na época, tu também sabes, também, eu acho que já estava lá, na época eu era estudante de medicina e completava o meu horário, porque a Assembleia funcionava muito na parte noturna e nos domingos também. Às vezes, domingo de tarde, tinha sessão na Assembleia, sábado à noite. Então, foi uma coisa interessante essa minha passagem. E depois da Assembleia, eu assumi todos os cargos, acabei como supervisor, e foi uma época muito linda. Muito interessantes esses relatos que acabam sendo um spoiler aí do que vai ser o livro, O Montador de Bicicletas. O Dr. Heller está contando algumas passagens interessantíssimas das suas vivências e da vivência, por exemplo, da Assembleia, da atividade militar, da vida como médico, numa espécie de autobiografia, como ele mesmo fala. Mas temos um tema que, para arrematar, eu queria trazer aos nossos telespectadores. Estamos vivenciando dias importantes da Semana da Pessoa com Deficiência. Foi aberta a semana passada e a gente acompanha e vivencia todo dia esse cotidiano que é muito importante da inclusão dessas pessoas. Dr. Delson Heller, a medicina, a cirurgia plástica tem tido um papel muito importante para colaborar na inclusão das pessoas com deficiência. Quais são, nesse trabalho, aquelas ações e em que áreas a medicina tem conseguido dar um respaldo mais importante para as pessoas com deficiência? Na medicina, as deformidades congênitas, eu te diria que a deformidade congênita que todo mundo convive, é muito frequente, é a orelha em abano. A criança... Por que é importante, por que foi importante a medicina entrar nessa área da cirurgia, dos pacientes com deformidade de orelha em abano? Porque o paciente com deformidade da orelha em abano, ele é gozado na rua, tem até apelidos de Dumbo, orelhudo e tal. Então, a criança é uma coisa muito importante na integração na escola, por exemplo. Então, por isso que essa cirurgia da orelha em abano é realizado aos 6 anos. Mas por que, Flávio, uma cirurgia de orelha em abano já pode ser realizada aos 6 anos? Porque é uma coisa interessante. A medicina descobriu que a orelha em abano, diferente do nariz, de outros órgãos, a orelha em abano é o primeiro órgão do organismo que atinge o pleno desenvolvimento da maturidade aos 6 anos de idade. Então, por isso que essas crianças com orelha em abano, Dumbo, orelhudo e de apelidos, elas são operadas antes de entrar na escola, antes daquele convívio social muito grande que ele vai seguir na sua vida, que é a sua escola. Entendeu? Quando ele entra na escola há 6 anos, o cirurgião plástico já o operou e ele vai entrar na escola tranquilo. E a segunda deformidade, mais frequente, seria o prognatismo. O prognatismo, o que é o prognatismo? É aquela deformidade que o goleiro o Cássio do Corinthians tem. Todas essas deformidades
são passíveis de correção. Só que, já diferente da Aurelian Abano, o prognatismo ele é corrigido em torno mais ou menos dos 15, dos 16 anos. Depois temos outras tantas deformidades craniofaciais, fissuras faciais, que nós vamos abordar em outro tema. Mas as duas principais deformidades são o prognatismo e a Aurelian Abano. Ah, não, e não podemos dizer que é uma coisa muito frequente, são os fissurados. Os fissurados em São Paulo, nós temos o Hospital da Face. Veja bom como é frequente essa deformidade, porque tem um hospital em São Paulo que somente trata dessas deformidades. Aqui em Porto Alegre, essa deformidade é muito tratada no Hospital das Clínicas. Bem, amigos, então, com essa conversa semanal com o Dr. Nelson Heller, encerramos a nossa participação nessa semana. Até a próxima semana, com novas pautas e novos temas na área da cirurgia plástica, com a participação especial do Dr. Nelson Heller. Realmente una conversa muy interesante y sobre todo agradable. Bien, ahora pasamos a nuestra esperada secuencia o comentario da semana a cargo do jornalista Flávio Pereira. Alô, amigos. Estamos em pleno debate pré-eleitoral. O tema eleições começa a dominar os noticiários e o cotidiano das pessoas. E eu vejo que nas redes sociais o debate político razoável se tornou impossível. É uma série de expressões de ódio, de raiva, inimizade se criando nas redes sociais, porque as pessoas simplesmente não toleram uma opinião contrária à sua. Claro, há candidatos aí em situação muito polêmica, há outros que não deveriam ser candidatos por razões judiciais, é claro, isso no aspecto legal, mas há paixões em jogo nisso aí. Tem pessoas que são apaixonadas, veneram determinados candidatos e por conta dessa veneração não hesitam em brigar com amigos. Essa tem sido a realidade nas redes sociais. E o problema todo é que as chamadas redes sociais, Facebook, os grupos de WhatsApp, eles liberaram a voz de pessoas que não tinham por onde se expressar e estão desabituadas ou não têm, às vezes, a sensibilidade de se expressar numa rede onde não imaginam que milhares e milhares de pessoas estão vendo, estão ouvindo e estão lendo. E dizem as coisas sem medir as consequências. E isso acaba ferindo, ofendendo, magoando as pessoas e, por fim, como eu disse, às vezes até desfazendo boas amizades. Muita prudência aí nas redes sociais, nesses debates, às vezes insanos que se estabelecem. Você que apoia Bolsonaro, você que apoia o ex-presidente Lula, você que apoia o Alckmin, o Amoedo, não quero, são tantos, né? Se eu for mencionar, vamos precisar de um programa inteiro. Mas, enfim, defenda as condições, as virtudes do seu candidato e não precisa agredir as pessoas que defendem outro candidato. Não vamos fazer dessas plataformas uma tribuna para julgamento das pessoas. Aí eu não quero esquecer uma coisa. Tivemos agora, na última terça-feira, a abertura da Semana da Pessoa com Deficiência. Na verdade, é o ano da pessoa com deficiência. Tem que ser uma preocupação de todos os dias, essa harmonização, essa integração com as pessoas que têm algum tipo de deficiência, às vezes adquirida por um acidente, por uma situação, outras vezes porque já possuem essa deficiência já adquirida desde o nascimento. Isso é uma dificuldade que gera a necessidade de se criar a acessibilidade. Essa é a palavra, acessibilidade. Facilitar o acesso dessas pessoas a tarefas do cotidiano, que para muitos de nós é muito simples, para essas pessoas é mais difícil o acesso a determinadas situações, determinados serviços, a lazer, a trabalho. Então, acessibilidade e inclusão
é uma palavra que está na ordem do dia. Não precisaria ter só uma semana para isso. Todo dia. Facilitar o trabalho dessas pessoas. E não significa ter pena dessas pessoas. Pelo contrário, lado a lado, tentar colaborar para que essas pessoas realizem o que desejam, tenham a sua autoestima sempre em alta, enfim. Esse, eu penso que é o propósito. Eu tive o prazer de participar da coordenação da Expotai, que é uma exposição de acessibilidade e inclusão, aberta essa semana na Ubra, em Canoas. Muitas instituições apoiando esse trabalho, e ali se viu tarefas apresentadas por entidades com a participação de pessoas com deficiência, na cultura, na música, no teatro, no esporte, nos debates culturais, enfim, algo que enriqueceu sobremaneira essa necessidade que temos de integrar a sociedade com as pessoas com deficiência. Até a próxima semana. Bien amigos, eso fue todo por hoy. Muito obrigado por su asistencia y nos encontramos a próxima quinta, aquí, pelo Canal 6, a Grande Sur TV. Um forte abraço para todos vocês. Até mais.